Bom, olá pessoal, vamos, se Deus quiser, começar agora um shiur, que seja Bezrat Hashem para sucesso dos nossos soldados que estão aí na linha de combate. E eu acho que essa guerra que apareceu tão de repente na nossa vida, ela, como todas as outras guerras, ela vem ensinar alguma coisa, ela vem despertar alguma coisa dentro de nós. E eu queria tentar aprender algumas lições de coisas que a gente pode aproveitar dessa guerra, aproveitar no bom sentido, né? Mensagens que a gente pode extrair dessa guerra para levar conosco Bezrat Hashem para a nossa vida. Então, um segundo só. Existe uma frase hassídica, assim consta nos livros de Hassidut, que o mundo gira em torno das parshiot da semana. Ou seja, quando nós temos uma parashá específica nessa semana, então não é só que a gente está lendo uma história que aconteceu há tantos anos atrás, mas aquela história, ela ilumina de novo naquela mesma semana. Então, se essa semana, Bezrat Hashem, nós vamos ler Parashat Bereshit, significa que Parashat Bereshit, ela está iluminando novamente essa semana. Parashat Bereshit, que conta sobre a criação do mundo, a criação do homem, o pecado do homem, a história de Caim e Hevel, toda a história de Parashat Bereshit, ela, na verdade, é uma mensagem eterna. Ela é uma mensagem que ela brilha todas as vezes que nós lemos ela. Então, se essa semana de Parashat Bereshit, a história da Parashá está brilhando no mundo novamente. E cada ano tem o seu brilho específico. Ou seja, do mesmo jeito que Parashat Bereshit ano passado brilhou da maneira dela, esse ano ela brilha de outra maneira. Nós sabemos que a Torá ela é infinita. A gente em Simchat Torá, esse ano foi um Simchat Torá, que no meio do Hag a gente já começou a escutar notícias difíceis, mas em Simchat Torá nós terminamos a Torá e começamos ela logo em seguida. Por que nós terminamos a Torá e começamos ela logo em seguida? O motivo disso é justamente para falar que a Torá ela é eterna, que a Torá ela não tem fim. A Torá ela é eterna e ela não tem fim. Então a gente termina a Torá e logo em seguida começa ela. E significa, uma vez que a Torá ela não tem fim, uma vez que ela é infinita, significa que todos os anos ela é relevante. E todos os anos ela brilha e tem o brilho especial dela, o brilho sem fim dela. Então, se essa semana nós estamos lendo Parashat Bereshit, com certeza a história de Parashat Bereshit ela brilha essa semana e o brilho desse ano é diferente do ano passado, a energia desse ano é diferente do ano passado, porque é algo sem fim, é algo infinito. E esse ano, infelizmente, nós estamos lidando com uma guerra muito difícil. Aqui na terra de Israel, os nossos soldados já estão na frente da linha de combate, todos nós conhecemos pessoas que estão lá, estão batalhando, estão guerreando. No Aleno já perdemos muita gente, pagamos um preço caríssimo, muita gente. Então a gente tem que entender qual é a energia da Parashá, o que é essa Parashá, o que a gente pode extrair dela nesse ano, com essa guerra que caiu sobre nós de uma maneira tão repentina, nesse Simchat Torá, e continua, e a gente não sabe quando isso vai terminar. Então, Parashat Bereshit, pessoal, ela, no começo dela, na primeira aliyá, fala sobre a criação do mundo, sobre os 6 dias da criação e o Shabat, o 7º dia. Eu queria tentar extrair uma pequena mensagem de cada dia, do primeiro dia da criação, do segundo, do terceiro, até o Shabat. Uma mensagem que cada dia da criação nos ensina, cada dia traz para a gente uma mensagem diferente. Eu acho que todas essas mensagens que a gente, Bezrat Hashem, vai tentar extrair da Parashá, dos ensinamentos dos nossos sábios da Parashá, a gente vai conseguir aplicar em nossas vidas, principalmente na situação atual que nós estamos vivendo agora, na situação dessa guerra que chegou na nossa porta com uma surpresa tão grande. Então vamos lá. No primeiro dia da criação, a Kadosh Baruch Hu criou a luz, certo? Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Vayomer Elohim yehi or vayhi or, vayavdel Elohim bein haor ubein hachoshech. Hashem, ele falou para ser criada a luz e ele diferenciou, separou entre a luz e a escuridão. Essa luz que foi criada no primeiro dia da criação é uma luz que ela não brilha hoje. Consta nos nossos sábios que a Kadosh Baruch Hu pegou essa luz e escondeu ela para os tzadikim no futuro.
essa luz não está brilhando nos dias de hoje. Hoje, a luz que nós temos é a luz do sol. A luz do sol, essa é a luz que brilha. Mas a luz que foi criada no primeiro dia, Vayomer Elohim Yehi Or Vayhi Or, essa luz, esse Or, ele escondeu, a Kadosh Baruch Hu escondeu no futuro para os tzadikim, para os justos. Ela não brilha hoje na nossa época. Porém, consta no livro Rokeach, um dos Rishonim, um grande cabalista, ele fala que mesmo que a Kadosh Baruch Hu escondeu essa luz para o futuro, ela se encontra nas velas de Hanukkah. O Rokeach, ele fala que Adam Arishon teve proveito dessa luz do primeiro dia 36 horas. Durante 36 horas ela brilhou na sexta-feira e no Shabat, 12 horas na sexta-feira, 24 horas no Shabat. Adam Arishon aproveitou dessa luz 36 horas e depois ela foi escondida. E essa luz, então, ela se encontra, a gente consegue encontrar um pouquinho dela nas velas de Hanukkah, que no total elas são 36 velas. Assim fala o Rokeach. Ou seja, a luz que foi criada no primeiro dia, ela não brilha mais hoje, ela está escondida, mas a gente consegue encontrar um pouquinho dela, uma essência dela nas velas de Hanukkah. Eu acho que a mensagem, não vamos falar hoje sobre Hanukkah, mas a mensagem que nós vemos aqui, que os nossos sábios nos transmitem, e que o Rokeach, um dos Rishonim, ele aumenta, a mensagem é a seguinte, pessoal, nós vivemos num mundo, numa Metziut, numa realidade que não é a realidade verdadeira, vamos chamar assim. A gente só consegue enxergar parte do retrato, parte da luz. A luz verdadeira, a verdadeira luz do primeiro dia, ela não brilha hoje. Ela vai brilhar no futuro. A gente só consegue ver parte do retrato, parte da Tmuná. A Tmuná Meleá, o retrato completo, o desenho completo a gente não consegue ver. A gente não consegue enxergar. A luz que brilha hoje não é uma luz que permite a gente enxergar a verdade verdadeira. A gente só consegue enxergar parte. Bezrat Hashem, no futuro, essa luz vai voltar a brilhar. Só que o quê? Tem momentos na vida, como nas velas de Hanukkah, que a gente consegue lidar, a gente consegue encontrar um pouquinho dessa luz, um pouquinho desses milagres, um pouquinho dessa luz sobrenatural que foi criada no primeiro dia. Mas normalmente a gente não enxerga ela. A gente só vê parte do retrato, parte da Tmuná. Eu acho que a mensagem que a gente pode extrair daqui é a seguinte mensagem. A pessoa pode falar, ai, que guerra terrível, quantos mortos, lo aleno. É difícil, é muito, muito difícil. E a pessoa, Hasbe Shalom, pode logo cair numa depressão, cair num Yeush, ele pode acabar desistindo de tudo, porque eu preciso continuar, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso fazer aquilo. E a pessoa pode ficar congelado, sem fazer nada, sem ter vontade de fazer nada, ficar o tempo inteiro olhando as notícias ruins que estão aparecendo. A gente tem que saber, em primeiro lugar, pessoal, que nós vemos só parte do retrato. A verdadeira luz não brilha hoje. Ela vai brilhar, Bezrat Hashem, no futuro. No futuro, nós vamos entender a Tmuná Melá, nós vamos entender o retrato completo. A gente vai ver todo o retrato, todo o desenho. A gente automaticamente vai entender todo o processo. Mas hoje, nós vemos somente parte do retrato. Então a gente tem que saber que está certo que a gente está vivendo um momento difícil. Está certo que existem momentos na nossa vida que a gente talvez consegue lidar com um pouquinho da grande luz. Mas tem momentos que é muito escuro, que a escuridão é muito grande. Mas a gente tem que saber que a nossa realidade é uma realidade muito, muito limitada. A gente só consegue ver um pouquinho de nada do retrato completo. Então a gente não pode cair, Hasbe Shalom, numa depressão, numa falta de vontade. Muito pelo contrário, agora a gente precisa ter vontade de viver, a gente precisa ter vontade de fazer as coisas e saber que a Kadosh Baruch Hu está nos guiando e que ele leva o mundo para o bem, ele leva o mundo para o bom. E o retrato completo é totalmente diferente daquilo que a gente está enxergando hoje. Não que a gente não precisa sofrer, não que a gente não precisa doer a dor, a gente precisa doer a dor, precisa estar com os nossos soldados, precisa estar com todas as famílias que perderam seus queridos, precisa sentir essa dor. O Nefesh HaChaim escreve na Akdamá, o filho do Rav Chaim Volozhin escreve na introdução do Nefesh HaChaim, que o pai dele, o Rav Chaim Volozhin, assim escreve o Rabbi Tzalem Volozhin, o pai dele, o grande Rav Chaim Volozhin, ficava chateado com ele, delo istataf na Betzara de Achlini, quando ele não se juntava, não se associava com o sofrimento dos outros. A gente tem que sofrer o sofrimento dos outros, mas a gente não pode cair num desespero, a gente não pode cair numa depressão,
a gente tem que continuar a nossa vida, a gente tem que saber que nós olhamos somente parte do retrato, a gente não vê a Tmuná completa, e tudo que Hashem faz é para o bem. A grande luz vai ser revelada a Bezerra Hashem no futuro. E é isso, essa é a primeira mensagem, a mensagem do primeiro dia da criação, que o Or, a luz que brilha hoje é uma luz muito limitada, é a luz do sol. A luz verdadeira, a luz do primeiro dia, ela foi escondida e ela vai brilhar somente no futuro. Tá certo que tem momentos na vida que a gente consegue encontrar essa luz, como por exemplo Hanukkah, mas normalmente a gente só vê parte do retrato, somente parte da luz, e a gente tem que saber que a Kadosh Baruch Hu nos guia para o melhor. Vamos para o segundo dia da criação. No segundo dia da criação, a Kadosh Baruch Hu, e esse é o segundo ensinamento que a gente pode aprender, e também é tão importante isso numa situação de guerra, pessoal. A Kadosh Baruch Hu fez uma divisão. Ele separou entre a água superior e a água inferior. Teve uma divisão, uma avdalá, uma separação. Igual que a gente faz uma avdalá, todo Motzei Shabbat, a gente separa entre o Shabbat e o dia da semana. O que significa uma avdalá? Fazer uma separação. Fazer uma separação entre a água superior e a água inferior. Fazer uma avdalá significa que a gente tem que saber diferenciar, distinguir entre o principal e o secundário. Muitas vezes em nossas vidas, a gente dá muita importância para o tafel, para o secundário. A gente investe no secundário. E às vezes acabamos esquecendo do Ikar, acabamos esquecendo do principal. A gente tem que saber, pessoal, que a gente tem que leitasek, a gente tem que se ocupar principalmente com o principal. Não que o secundário não seja importante. Não que não tem que lidar com as coisas secundárias. Faz parte da nossa vida. Mas a gente tem que saber fazer uma diferença entre o principal e o secundário. A gente tem que saber fazer uma diferença entre as coisas que são as coisas necessárias, principais da vida e as coisas secundárias. A guerra nos ensina isso. A guerra, ela vem colocar na nossa cara. Talvez vocês estavam lidando demais com probleminhas secundários. Estavam discutindo sobre coisas não tão importantes. Vamos falar do principal. Vamos focar naquilo que é principal. O foco sempre tem que ser o principal. Existem as águas inferiores, mas existem as águas superiores. Elas são a principal. As águas superiores, Maima Elionim, vamos fazer uma Avdalá. Existe o Shabbat, existe o dia da semana. Eu tenho que fazer uma Avdalá entre os dois. Eu tenho que saber que o Shabbat é mais importante que o dia da semana. Eu tenho que saber distinguir entre o mais importante e o menos importante. A guerra muitas vezes coloca isso em nossas caras. Ela vem falar pra gente, acorda, você está dando importância demais. Tem muita briga por coisinha pequena. Tem muita briga por coisinha irrelevante. Não vale a pena se juntar? Não vale a pena ter uma união? Não é principal? Então, o segundo ensinamento que a gente consegue aprender do segundo dia da criação é a diferença, fazer diferença entre coisas principais e coisas secundárias. Mas eu acho que tem mais um ponto no segundo dia. O segundo dia é diferente de todos os outros dias. Não está escrito nele Kitov. Sabe, tem um costume de não fazer mudanças no segundo dia, se mudar de casa no terceiro dia para mais Kitov, duas vezes Kitov. Segunda-feira, o Yom Sheini não está escrito Kitov, não tem Kitov. A melachá dele não foi completa. O que isso vem nos ensinar? Por que tem um dia da criação que não tem nele Kitov? Qual que é a mensagem? A mensagem eu acho que é a seguinte. A pessoa, às vezes, tem dias não bons. Tem dias que ele não pode falar sobre o dia que foi um Kitov. E não só dias, tem épocas. Tem épocas difíceis, épocas de desafio. Que a pessoa não pode falar, olha, está sendo bom para mim, Kitov. Ele não fala Kitov. Mas ele tem que saber que mesmo que hoje não está Tov, mesmo que hoje ele não está conseguindo enxergar o Tov, não está conseguindo enxergar o bom, não está conseguindo falar que é bom, mas amanhã talvez vai ter Pamaim Kitov. Amanhã vai ter 2 vezes Kitov. Todos os dias de manhã nós fazemos uma brachá muito esquisita. A gente, dentro das Birkot HaShachar, das brachot, que a gente agradece a Deus por um monte de coisas, que Ele nos dá visão, porque Rivrim abre os nossos olhos, Malbish Alomim nos veste as nossas roupas, Matir Asurim, Ele faz a gente poder se movimentar, Zokef Kefufim faz a gente se levantar, Mechim Mitzadei Gaber faz a gente andar. Certo? A primeira das Birkot HaShachar, a primeira brachá das Birkot HaShachar, Anoten Lasechvivina Lehavchin Ben Yom Uven Laila. A Kadosh Baruch Hu, Ele dá para o galo a sabedoria de saber distinguir, saber separar entre o dia e a noite. Que brachá é essa?
eu preciso fazer uma brachá assim que eu acordo. Tem uma grande discussão na Halakha quando fazer essa brachá. Mas assim que eu acordo nas minhas birkot shachar, eu faço a brachá, anotela servivina, a Kadosh Baruch Hu que está dando para o Galo a sabedoria de diferenciar entre o dia e a noite. Que brachá é essa? Essa brachá vem falar para a gente algo fantástico. Essa brachá vem falar para a gente algo fantástico. Você poderia achar, olha, o dia de hoje vai ser igual ao dia de ontem. Se ontem não foi bom, se ontem foi um laila, se ontem foi um dia escuro, foi uma noite para mim, hoje também não vai ser bom. Não, meu querido. Anoten la servivina leavkin ben yom ben laila. A Kadosh Baruch Hu, ele distingue, ele faz a diferença entre o dia e a noite. Se ontem não foi bom, hoje não vai ser bom. Se segunda-feira não teve Kitov, não significa que na terça-feira não vai ser Kitov. Às vezes a terça-feira vai ser Pamaim Kitov, vai ser 2 vezes Kitov. A terça-feira vai ser 2 vezes melhor do que a segunda. Se essa época que nós estamos vivendo não é uma época boa, então, caso Shalom, a gente não pode ficar em depressão. Não podemos cair com a cara dentro das nossas camas e não sair de lá. Não. Se hoje não está sendo bom, não significa que amanhã não vai ser bom. Não significa que a época que vai vir depois não vai ser uma época boa. Vai ser talvez uma época muito melhor. Apesar da dificuldade de hoje, da tristeza de hoje, não significa que amanhã não vai ser bom. Anotela servivina leavkin ben yom ben laila. Segunda-feira não está escrito Kitov no Yom Sheini, mas na terça tem Pamaim Kitov. O que foi ontem, o que é hoje, não necessariamente é amanhã. A gente tem que ter força. A gente tem que se levantar. E se a gente se levantar, a gente vai dar força para os nossos soldados. A gente tem que saber, tem que ter esperança, que o dia de amanhã sempre será um dia melhor. Então essa é a mensagem que nós podemos extrair do segundo dia da criação do mundo. A mensagem de separar entre o Icaro e o Tafel, o principal e o secundário, a guerra nos ensina isso. E a mensagem de que, apesar que tem épocas difíceis em nossas vidas, não necessariamente essas épocas vão continuar. O que é hoje, não necessariamente é o que vai ser amanhã. A mensagem do terceiro dia, pessoal, é uma mensagem interessante. Hazal nos falam que a Kadosh Baruch Hu ordenou para a terra que ela tire uma árvore com o gosto da fruta, que o fruto tenha o mesmo gosto da árvore. Tamaetz que tamapri. Só que o que aconteceu? A guerra foi rebelde e a guerra não deu o mesmo gosto do fruto, o gosto da árvore. A árvore não tem gosto, somente o fruto tem gosto. E a terra foi castigada por causa disso. Qual a mensagem daqui? Aqui tem muitos conceitos cabalísticos por detrás disso, eu imagino, mas qual que é a mensagem simples que Hazal querem nos ensinar? Não dá para entender o que a terra tem bhirá, a terra tem escolha. Se Hashem falou para a terra, tire o gosto da árvore igual o gosto da fruta, então a terra ia fazer isso, é Hashem que está fazendo. Qual é a mensagem? Por que não deu certo? Por que o gosto da árvore não tem, porque a árvore não tem gosto e a fruta tem gosto? Por que não deu certo? Qual que é a mensagem que Hazal querem nos passar aqui? Então, talvez, além dos conceitos cabalísticos que tem aqui, talvez tenha uma mensagem simples. Eu acho que é uma mensagem fantástica para todos nós. Sabe, a gente tem programações na nossa vida. A pessoa se programa. Todo mundo, ele se programa para o futuro. Ele quer que amanhã seja assim, ele quer que na próxima época seja assim, no ano que vem seja assado. A pessoa tem programações. Mas muitas vezes ele programa uma coisa, mas nem sempre as coisas saem de acordo com o que ele programou. Certo? Aqui em Israel tem um conceito, um bitui, uma expressão, acharei hagim. Depois dos hagim a gente conversa. Ou seja, o ano começa de fato depois dos hagim. Igual que Lehavdil no Brasil, o ano começa depois do carnaval. Aqui o ano começa depois dos hagim, certo? Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah. Depois começa o ano. Então todo mundo se prepara para depois dos hagim. Depois dos hagim a gente vai mudar. Depois dos hagim eu vou começar. E aí chega depois dos hagim, eu me preparei em todo e eu não consigo começar. Lo além numa guerra em nossas portas. A gente não consegue começar. O terceiro dia da criação nos ensina, olha, não é tudo que anda de acordo com a sua programação. Tem fashlot, tem erros no caminho. Tem coisas que não dão certo. A Kadosh Baruch Hu programou que a terra dê o mesmo gosto da fruta e não aconteceu. Mas não é por causa disso que a Kadosh Baruch Hu não foi para o quarto dia. Não é por causa disso que a Kadosh Baruch Hu não criou o mundo completo do jeito que ele sabe criar. Não deu certo no terceiro, no quarto vai dar certo, no quinto vai dar certo, no sexto vai dar certo. A gente não pode parar. Mesmo que tem desafios no meio do caminho, mesmo que tem problemas que a gente não esperou, não tinha expectativa que eles iam vir. Caso Shalom, a gente pode falar, não deu certo, não foi do jeito que eu fiz, eu vou largar. Não vou largar. Eu não vou largar. Apesar de estarmos numa situação difícil, eu continuo. Eu vou para o próximo passo. Não deu certo aqui, vai dar certo lá.
Essa mensagem é a mensagem do terceiro dia. Estamos numa dificuldade, mas não vamos parar. A gente tem que olhar para frente, a vida tem que continuar. E quanto mais força a gente fizer, quanto mais força a gente tiver, mais força nós daremos para os nossos soldados. Continuar, continuar, sem medo, sem medo. Essa é a mensagem do terceiro dia. Quarto dia da criação, pessoal, acho que é uma mensagem importantíssima para todos nós que estamos aqui. A Kadosh Baruch Hu, no quarto dia, criou o sol e a lua. E está escrito, Shnei HaMeorot HaGdolim, as duas grandes estrelas, e no final, a Maor HaGadol e a Maor HaKatan, a estrela grande e a estrela pequena. Tem o sol, que é a grande estrela, a lua, que é a estrela pequena. Não vamos falar agora da briga que tem entre os dois, não vamos falar sobre isso, mas vamos falar do conceito. Maor HaGadol, Maor HaKatan, a grande estrela e a pequena estrela. Talvez a gente pode parar para pensar, o que eu já posso fazer nessa guerra? Eu sou um Maor HaKatan, eu sou uma pequena luz. Eu não sou um soldado, eu não estou na linha de combate, eu não sou um paraquedista, um Tzanhan, eu não sou um Givati, não sou um Golani, eu não estou lá, eles são as estrelas agora. O que eu já posso fazer? Não, não, não. Cada um tem a sua função. Existem os Meorot HaGdolim, existem as grandes estrelas, e existem as estrelas pequenas. Numa guerra, todo mundo tem a função. Todo mundo tem que participar. Todo mundo tem que fazer parte. Todo mundo influencia. Tem aqueles que influenciam de fato na batalha, e tem aqueles que influenciam no Oref, na população, dando força, ajudando naquilo que pode, fazendo tefilá, fazendo teilim, mais um pereg de teilim. Vamos andar com um teilim no bolso. Eu tenho um tempo livre, não vou ficar agora olhando o que está acontecendo, vou ler um pereg de teilim. Eu posso ler ashpia, eu posso influenciar. O Reb Nachman Breslev escreve, numa das Torot dele, uma pequena Torá no Likutei Moharan, ele escreve o seguinte, ele escreve que todo Yehudi, ele tem a força de influenciar, e não só tem a força, ele influencia. Todo Yehudi, ele tem pessoas abaixo dele que eles o influenciam. Todo mundo é influenciado e todo mundo influencia outros. Às vezes eu não sei quem são as pessoas que eu influencio, quem são as pessoas que eu tenho ashpah sobre eles, mas todo Yehudi, assim falou Reb Nachman Breslev, todo Yehudi tem a força de Lashpia e ele tem pessoas que nesse momento estão sendo influenciados por ele. Pode ser que ele sabe, pode ser que ele não sabe. Todos nós temos a força de influenciar. Na guerra tem os Meorot HaGdolim e tem os Meorot HaKtanim. Tem os grandes e tem os pequenos, mas mesmo os pequenos eles têm uma função. Eles têm o que fazer. E precisamos deles. Os grandes precisam dos pequenos. O mundo precisa da lua, do mesmo jeito que o mundo precisa do sol. Tá certo que um é uma hora gadol, um é uma hora katan. Mas todo mundo tem a sua função. Todo mundo tem o que fazer. Então a gente não pode falar, o que eu já posso fazer? Não, não, não. Você pode fazer e muito. Você sabe quanto um pereg de teilim seu vai ajudar? Você sabe quanto uma ajuda sua fazer uma coisa em prol dos Hayalim vai ajudar? Quanta força você vai dar para os Hayalim? Uma hora gadol e uma hora katan. A pessoa não pode falar, os grandes rabanim, eles têm força de rezar. Eu sou uma pessoa simples, que força de rezar eu tenho? Não, você tem força. O quanto a tua tefilá pode lashpia, pode ajudar. Maor gadol, maor katan, todo mundo pode influenciar. A guerra não é só com os Hayalim. A guerra é contra todo o povo. Todo o povo está envolvido nessa guerra. Todo o povo precisa se elevar nessa guerra. Tem os Meorot HaGdolim, tem os Meorot HaKtanim. Todo mundo lashpia, todo mundo influencia. Essa é a mensagem que nós podemos extrair do quarto dia da criação. Vamos para o quinto dia da criação. No quinto dia da criação, a gente encontra algo interessante. A Kadosh Baruch Hu dá uma brachá especial para os peixes. Para as Hayot ele não deu, mas para os peixes ele deu, não deu por causa da cobra. Uma brachá especial, vai Varechotam Elokim, vai Omer Laem Plurvu, Hashem fala para ele, dá para eles uma brachá, e fala para eles, olha, vocês vão se multiplicar. Rashi traz, por que os peixes tiveram essa brachá especial? Tiveram uma brachá, mamash de Hashem, chamando para eles uma brachá, que eles vão lifrot velirvot, que eles vão se multiplicar, vão dar frutos e frutos. Fala o Rashi, olha, sabe por quê? Porque o homem pesca, o homem caça demais os peixes. Os peixes, eles são perseguidos pelo homem. Eles são caçados e eles são de uma brachá especial. Eles precisam de uma brachá especial para poderem aumentarem e se multiplicarem, porque eles são caçados demais pelo homem.
Eu acho que essa mensagem nos ensina algo importante. Pessoal, existem épocas e existem épocas. Existem épocas que está tudo tranquilo. Existem épocas mais difíceis. Nessas épocas mais difíceis, eu acho que o que Hashem espera de nós é que nós façamos uma brachá especial, façamos uma tefilá especial. Do mesmo jeito que ele entendeu que os peixes precisam de uma brachá especial, porque eles sofrem uma certa perseguição do homem, eles são caçados, e ele deu para eles uma brachá especial, assim, diferente, talvez, de outros que não tiveram essa brachá. Assim também o homem, em épocas difíceis, em épocas com desafios, precisa de uma brachá especial, precisa de uma tefilá especial, precisa aumentar a tefilá, precisa fazer uma tefilá mais séria, precisa se comportar diferente no Beit HaKnesset, precisa melhorar o nosso comportamento. A gente reza diferente Yom Kippur para os dias da semana. Não é todo dia que é um Yom Kippur, porque a gente sabe que Yom Kippur é um dia especial, é um dia que precisa de uma brachá especial, é um dia que a pessoa está sendo julgada. Nessa época nós estamos sendo julgados. A gente precisa de uma brachá especial, a gente precisa mudar isso. A gente precisa fazer muita tefilá. E tefilá significa ir para a sinagoga, ou rezar em casa, mas rezar de maneira adequada, palavra por palavra, com kavaná, aumentar teilim, tentar vir na sinagoga com roupas adequadas, com tzniut, com recato, se comportar de maneira diferente. É o que Hashem está esperando de nós nesse momento. Ele está falando para a gente, olha, acordem, rezem mais. Eu preciso de mais uma tefilá. Como consta nos livros de Hassidut, que se a gente ainda não tem a salvação, é porque ou não rezaram o suficiente. Precisamos rezar mais. Aumentar mais uma tefilá. Eu acho que essa é a mensagem do quinto dia. Os peixes precisam de uma brachá especial, porque eles têm uma dificuldade. O mundo, numa hora de dificuldade, precisa de uma tefilá especial. E não é à toa que nós temos um tratado chamado Ta'anit, jejum, que fala sobre todas as épocas difíceis que tiveram no povo de Israel, quando não tinha chuvas, ou quando o Haz Shalom tinha um ataque de outro povo, que eles decretavam jejuns e tefilot especiais. Porque a gente precisa leitorar, a gente precisa acordar. Automaticamente as nossas casas precisam ser diferentes. Preciso rezar com mais kavaná, preciso ter kavaná para os Hayalim, preciso fazer mais teilim. Acho que essa é a mensagem que o quinto dia, a quinta-feira, Yom Hamishi, vem nos ensinar. Sexta-feira, Yom HaShishi, criação do homem. Qual que é a mensagem? Qual que é a mensagem da criação do homem? Sobre a sexta-feira eu vou pegar algo talvez que é um pouco... As pessoas talvez percebem menos, mas tem uma mensagem que Rashi traz da nossa paraxá sobre a sexta-feira que eu acho que é uma mensagem importantíssima e talvez a mensagem mais importante de todas. O que nós precisamos fazer agora nesse momento de guerra? A Kadosh Baruch Hu, no primeiro dia da criação, criou o céu e a terra. O céu, Olamot Elyonim, o mundo superior, a terra, o mundo inferior. No segundo dia, Maim, o Maim Atachtonim, né? O mundo, a água aqui embaixo. A Maim Elyonim, a água de cima, mundo superior. Esse foi no segundo dia, Maim Elyonim. No terceiro dia, Totzei Haaretz Deshem, o mundo inferior, as plantas começaram a crescer, as árvores. No quarto dia, o sol e a lua, o mundo superior. No quinto dia, os peixes, as aves, no mundo inferior. Ou seja, nós temos o primeiro dia que tem os dois, e depois mundo superior e mundo inferior, céu e terra, e depois nós temos céu, terra, céu, terra. Se a gente agora vier no sexto dia e dar uma coisa ou para o céu ou para a terra, vai ter uma injustiça. O céu vai ter a mais, ou a terra vai ter a mais. Ou vai ter mais nos Olamot Elyonim, ou vai ter mais nos Olamot Tachtonim. Kiná, vai ter uma inveja em Maseh Bereshit. Vai ter uma inveja, o mundo superior vai invejar o mundo inferior, ou o mundo inferior vai invejar o mundo superior. Aonde a Kadosh Baruch Hu vai dar mais? Não veio a Kadosh Baruch Hu e criou o homem, e o homem ele é murkav, ele é composto de guf e neshama, de corpo e alma, ou seja, ele também faz parte dos Olamot Atachtonim, e também faz parte dos Olamot Elyonim, ele faz parte desse mundo, ele faz parte do mundo vindouro. Ou seja, ele tem os dois lados.
E aí não tem quiná, não tem inveja em Maseh Bereshit, não tem inveja na criação do mundo. Todos receberam igual, o mundo inferior e o mundo superior. O primeiro dia, os dois. Segundo dia, quarto dia, o mundo superior. O terceiro e o quinto, o mundo inferior. E o sexto dia, de novo, os dois, o mundo superior e o mundo inferior. Assim traz Urashi em nossa paraxá. O sexto dia, pessoal, nos ensina talvez a mensagem mais importante da guerra. União. Quanta desunião teve no nosso povo antes dessa guerra? Quantas brigas? As imagens que nós vimos em Yom Kippur, durante Yom Kippur, mas agora não está na hora de falar mal, Haz Veshalom, agora está na hora de se unir. Precisamos nos unir uns com os outros. E agora a gente está vendo que Baruch Hashem, quanta união tem no povo, quanta ardut tem no povo. Infelizmente essa ardut apareceu por causa da guerra. Mas ela veio. A mensagem principal da guerra é ardut. Sabe que tem um Midrash Chazal? Chazal falam que na época de David HaMelech, que as crianças eram Talmidei Chachamim. Os Talmidei Chachamim eram super ultra puros. As pessoas sabiam toda a Torá, mas quando saíam para a guerra, muitos morriam. Tinha baixas. Mas na época de Ahav, o rei de Israel, que ele era um Urachá, e o povo fazia Avodah Zará, quando ele saía para a guerra, ninguém morria. Como pode ser? Porque na época de David HaMelech, que ele vencia as guerras, mas tinha perdas, tinha baixas. E na época de Ahav, Rachá, Oved Avodah Zará, cometia idolatria, não tinha baixas, ninguém morria? Como pode ser? Fala Gemara, muito simples. Na época de David HaMelech, apesar deles serem Talmidei Chachamim Teorim, Talmidei Chachamim super puros, mas intrigas tinham entre eles. Ribu Madon, tinha brigas entre um e outro. Na época de Ahav, tinha muito pecado, mas não tinha brigas. Tinha união. E por causa da união, eles venciam a guerra. A guerra vem despertar dentro de nós a união. O sentimento de que nós somos um povo só. Nós precisamos nos unir com o nosso povo. Baruch Hashem, nós temos os cultos, estamos aqui em Eretz Israel. Estamos aqui em Eretz Israel, fazemos parte ativa do nosso povo. Mas a gente precisa de fato se unir ao nosso povo. Ajudar naquilo que a gente pode. Ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Ajudar os Hayalim. Como a gente falou antes, todo mundo é importante. União. Ardut. Agora o momento é de leitacheb. Não falar mal, não procurar defeitos, não procurar culpados. A gente agora tem que falar bem dos nossos soldados, tem que olhar e dar força para o nosso governo, para que possam fazer o melhor trabalho possível. União! Unir o povo de Israel inteiro, esquerda e direita, religiosos e não religiosos, todos juntos, unidos, e aí sim a gente consegue vencer. Cada um precisa pensar, o que eu posso fazer para contribuir com essa união? Qual é o chesed, qual é a bondade que eu posso fazer de maneira ativa para contribuir com a união do povo de Israel? A mensagem do Yom HaShishi, do sexto dia da criação, é: eu não quero que agora tenha quina, eu não quero agora inveja, esse é melhor, esse é pior, esse é diferente do outro. Não, não, não. Diferença teve no segundo dia. O sexto dia veio fazer a harmonia. Mina Elionim ou Mina Taktonim, superiores e inferiores juntos, aqueles que estão em cima, aqueles que estão embaixo, os mais espirituais, os menos espirituais, todos juntos, Am Israel Chai, o povo de Israel é um só, único, e vamos juntos batalhar, vamos juntos vencer, aumentar a ardut no nosso povo. O que eu posso fazer para aumentar essa ardut? E a última mensagem do nosso shiur, a sétima mensagem. A criação de fato terminou na sexta-feira. A Kadosh Baruch Hu não criou nada no Shabat, mas no Shabat foi criado a falta da criação, a menuchá, o descanso. Deveria, Rashi traz no final do Rishon, que deveria ter sido algo criado no Shabat. A alma do homem, o homem deveria ter sido criado no Shabat, mas ele foi criado na sexta-feira. Mas no Shabat foi criado a menuchá. Mas eu acho que tem um ensinamento também sobre o Shabat. Qual que é o ensinamento do Shabat, pessoal? Qual que é o ensinamento do Shabat? O ensinamento do Shabat é o seguinte: o nosso mundo ele tem dois lados. Ele tem um lado material e ele tem um lado espiritual. A gente tem que saber que Baruch Hashem, os nossos soldados estão na linha de combate. Eles estão lidando com o mundo material, estão lidando com animais, estão lá combatendo. Mas nós precisamos também aumentar a nossa Torá,
Nós precisamos também dos nossos Bachurei Yeshiva, que voltem para suas yeshivot, que encham os bancos das sinagogas, os bancos das yeshivot, de Talmidim que vão estudar a Torá, que aumentem o limud da Torá. Cada soldado que vai para a guerra, ele recebe a força dele de um Bachur Yeshiva que senta e lochem milchamta shel Torá, senta e guerreia a luta da Torá, ele guerreia a batalha da Torá, e tem que estudar mais, e tem que aumentar o estudo. Tem que aumentar o estudo, Teili. Tem que aumentar o estudo um pouquinho mais, porque os nossos Haelim vão ter sucesso baseado no nosso mundo espiritual. O Shabat é o mundo espiritual. O Shabat ele é o centro do mundo, é o espírito do mundo. A gente tem que saber que está certo, a gente está lidando agora com o mundo material. A guerra é algo super ultra material. Mas os nossos soldados precisam dos nossos Bachurei Yeshiva, que estão agora voltando para as yeshivot, voltaram antes do tempo, estão rezando lá, estudando lá, e isso é o que dá a força para eles guerrearem da melhor maneira possível e vencerem Bezrat Hashem essa batalha. O Shabbat vem ensinar a gente, o mundo não é só material, o mundo tem um ponto espiritual. E o que guia o mundo, a Neshama do mundo é o espiritual. Então nós que estamos agora aqui, fora da batalha, a gente precisa aumentar o nosso espiritual. Nós contamos com os nossos Bachurim que vão encher as yeshivot de volta. E esse mundo espiritual, a engrandecer o nosso mundo espiritual, que vai dar força para os nossos soldados tzadikim, que estão na linha de batalha, vencerem a guerra. Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu Ishmor, Kadosh Baruch Hu, ele cuide de todos os nossos soldados, traga eles de volta, Bezrat Hashem, para suas casas, com shalom ve shalvá, e que Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, yavi lá no bimheirá, et a geulah shleimá bimheirá, bi amém, no amém ve amém.